Olá, uma ótima tarde para todos vocês. Top News no ar a partir de agora, com o fechamento do mercado, as últimas notícias do dia. Claro que os movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. E com, claro, os comentários também dos melhores especialistas do mercado. Hoje a gente tem Marco Saravalli aqui com a gente no estúdio. Daqui a pouquinho também a gente tem Gabriel Monteiro trazendo a atuação do mercado lá fora. Mas antes eu queria agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui sempre acompanhando a nossa programação ao vivo diariamente. Muito obrigada, a audiência de vocês é muito importante para nós. Eu sempre gosto de ver vocês aqui, interagindo no chat, deixando mensagens pra gente. E, aliás, é claro, contribuindo aí para que a gente consiga atingir a nossa meta de se tornar o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos, porque já somos em número de visualizações. Então, muito obrigada pela audiência e sigo contando aqui com a colaboração de todos vocês. Boa tarde para o Dr. Gui, que está aqui também já falando, Tecneon, que está aqui, o MPK, dando like aqui, o like 314, ele disse. Já pegou até a pipoca para poder ver o Top News. Ai, que eu tô chique. Quem tem até pipoca para poder acompanhar aqui a programação aqui. Ai, obrigada, MPK sempre. Rosemary dos Santos também está por aqui. Uma ótima tarde, gente, para todo mundo que está aí assistindo. Rosemary está dizendo que quer a caneca. Conversa com o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro pode descolar essa caneca aí, hein, Rosemary? Manda mensagem para ele. Fala com ele aí. Cat Trade também chegando por aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde para todos vocês. E vamos lá. Deixa eu trazer já um giro desse mercado, trazer o meu telão aqui do Profit da Nelogica, porque o Ibovespa segue renovando mínimas nesse momento, inclusive aqui a queda de 1,39% a 108.428 pontos. Existe todo esse temor aí e o investidor com a posição mais defensiva, com todos esses rumores lá em Brasília, o governo questionando o Banco Central, né? Algumas fontes que têm dito aí que Campos Neto também já quer mexer na meta da inflação, mas é interesse do governo, enfim, muitas incertezas, muito questionamento e isso tudo tem refletido diretamente aqui nessa queda do Bovespa, numa curva de juros muito mais empinada e também num dólar disparado. No dólar futuro a gente tem aqui, olha, uma alta de 1,12%. Moeda americana vai agora a R$ 5,27. Na máxima já bateu R$ 5,29. Bom, nas altas e baixas aqui, no nosso monitor de mercado, que toda vez ao invés de abrir eu estou fechando o monitor de mercado, gente. Mas vamos lá, agora sim eu abri. Ah lá, não abri não, mentira, fechei. Agora eu expandi, pronto. Azul vai liberando perdas, olha lá, 9,54%, quase 10% de queda. A Gol também está caindo, a CVC também está no patamar negativo. E nessa questão aqui do setor de aéreas e turismo, não dá para a gente esquecer dessa alta do dólar que acaba impactando. As companhias, né, têm as despesas mais dolarizadas e isso tudo, claro, acaba pesando um pouco mais na conta dessas companhias quando a gente tem dia de dólar muito alto. Em compensação, outros setores acabam sendo mais favorecidos. É o caso do setor das papeleiras. A gente tem Suzano e Klabin aqui aparecendo na liderança das altas desde o período da manhã. Suzano agora sobe 1,72%, Klabin também segue em alta. A gente tem BRF também subindo aqui 1,45%. Aí no setor cerejo de mineração, Gerdau e Gerdau Metalúrgica segue em queda. A Vale também seguia com muita volatilidade hoje. Eu vou trazer aqui o setor separado para a gente dar uma olhada. A gente teve aqui recomendação do JP Morgan em relação às companhias do setor siderurgia e mineração. E isso também pode estar ajudando. A gente vai conversar com o Marco Saravalli daqui a pouquinho para entender esses impactos aí, esse recado em relação ao setor de siderurgia e mineração no relatório de JP Morgan. A gente tem aqui, Gerdau caindo 6,62%, a Vale está caindo 0,18%. Em alguns momentos tentou testar o positivo, mas não conseguiu sustentar. Bom, essa é a situação do Ibovespa agora aqui nesse momento, mas para saber como que a gente está com a bolsa lá fora, senhor Gabriel Monteiro, boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Tinha gente perguntando sobre a caneca. Estou aqui com a minha canequinha da BBC News, tomando bastante café, porque para acompanhar esse mercado norte-americano tem que estar bem ligado, vai ter que entupir aqui as veias de cafeína. O que aconteceu? O Nasdaq ganhava mais de 1% de valor durante o pregão de hoje, durante praticamente todo o pregão esteve em patamar positivo, acompanhada de S&P 500 que também ganhava valor. Dow Jones estava ali entre 0,6% e 0,7% de alta, mas ainda com sinal positivo. Agora, a gente tem todos os três principais índices norte-americanos em patamar negativo. Pouco negativo é verdade, mas para quem estava ganhando mais de 1% durante o pregão, está caindo 0,35%, não é uma notícia boa, não é uma notícia
notícia interessante. Nós temos Nasdaq, como eu mencionava, 0,35% de queda, S&P 500 em igual proporção, 0,4%, 0,40%, e o Dow Jones em mesma proporção também, com a mesma intensidade, caindo 0,36%. Então, o que era um dia bem positivo, principalmente puxado pelas ações de tecnologia, agora se torna um dia bem neutro e, somado aí às quedas de ontem, um movimento bem negativo nos últimos 2 dias aqui para os principais índices acionários lá dos Estados Unidos. Lembrando, a volatilidade está no ar, as dúvidas elas fazem o mercado perder as suas direções mais óbvias, então essas discussões sobre se o processo desinflacionário tem começado ou não com a intensidade desejada lá nos Estados Unidos, o quanto os juros terá de permanecer altos, levantado, claro, essa discussão pelos membros lá do Conselho Monetário dos Estados Unidos, pelos membros do Fed em falas na data de ontem, falando que essa taxa restritiva nos juros, ela deve se alongar por alguns anos para trazer essa inflação para dentro da meta. Então, a situação está um belo caos, uma bela dúvida. Não tivemos informações novas, mas tivemos muito mais o tom dado ali pelas autoridades monetárias dos Estados Unidos. Isso está deixando o mercado meio confuso. Ora ganhando muito valor, como foi o caso da terça-feira, ora perdendo muito valor, como foi o caso de ontem, e hoje bem volátil, ganhando bastante valor durante a manhã e agora revertendo esse sinal, indo para negativo, praticamente os 3 principais índices aqui dos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq em patamar negativo. Quem cai um pouquinho mais é Russell 2000 com 1,24%. Então, os principais índices nos Estados Unidos no negativo. Na Europa, até tivemos um movimento um pouco descolado dos Estados Unidos. Os dados de inflação lá na zona do euro, principalmente para a Alemanha, vieram abaixo do esperado, com uma alta, é verdade, na inflação, com aceleração na inflação para este mês de janeiro, no entanto, com uma aceleração menor do que a prevista pelo consenso do mercado. Então, nós tivemos um avanço de 0,72% para o principal índice acionário lá da Europa, que é DAX, a bolsa alemã, FTSE subindo 0,33%, praticamente em estabilidade, CAC 40, 0,96% de alta, e o índice Eurostoxx próximo de 1%, 0,97% de alta. Então, meio descolada desse movimento que foi visto ontem nos Estados Unidos, a Europa com esses dados de inflação e com alguns posicionamentos ali indicando uma política monetária um pouco mais leve. A gente ainda tem muitas dúvidas, claro, sobre as economias internacionais, então não dá para levar muito em consideração o que fala uma entidade ou outra. Fato é que Estados Unidos virou o sinal e Europa em estabilidade, mas com sinal positivo durante o pregão de hoje, Débora. É isso aí. Bom, voltando aqui para o Brasil, vamos ao nosso giro de notícias. Eu começo falando sobre Marisa, que, pressionada por dívidas que vencem no curto prazo, a rede de moda feminina de lojas, contratou o banco de investimentos BR Partners e também a consultoria especializada em empresas em crise, a Galeazzi Associados. Isso para poder mudar o perfil do endividamento da companhia e também para poder reestruturar o negócio. As ações ordinárias da empresa fecharam no pregão dessa quarta-feira, já em queda de 6,2%, e hoje tem liderado as perdas no setor. Dias antes de estourar a crise de Americanas, executivos da companhia estavam em contato com empresas especializadas para poder abrir conversas com bancos credores, segundo algumas fontes. E desde então, a Marisa está encontrando resistência de parte das instituições financeiras por conta da escalada dos problemas na Americanas. O Banco Safra, que tem forte exposição na Americanas, de cerca de 2,5 bilhões de reais, estaria menos flexível à renegociação de prazos. É o que afirmam pessoas que não quiseram ser identificadas. O banco teria fechado a torneira de crédito e estaria mais duro com os devedores. Uma das mais tradicionais varejistas de moda feminina no país, voltada para a classe C, a Lojas Marisa divulgou no terceiro trimestre que sua dívida líquida era da ordem de 566 milhões de reais. E aí eu já quero dar boa tarde aqui para ele, seu Marco Saravalli, para a gente falar sobre Marisa. Depois dessa notícia, a gente já vinha acompanhando esse movimento de queda que ontem, aliás, que acompanhou a BMC News, viu que o Marco Saravalli já comentou um pouco aqui ontem pela manhã sobre isso.
E aí agora, né, segue mais um dia de queda aqui para Lojas Marisa, Marco, essa notícia de que os credores estão endurecendo cada vez mais. Eu acho que depois Americanas isso será uma consequência para todas, né, empresas que sigam pelo mesmo caminho. A minha questão contigo é, será que tem algum defunto morto ali para ser encontrado dentro de Marisa, como foi em Americanas? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É mais acho que a pergunta inversa é quem que vai sobrar ileso, né, dentro desse mercado de varejo, né? E acaba afetando até empresas de consumo, não necessariamente o varejo tradicional ali. Mas e até a gente às vezes critica e respeita muito a opinião, mas a gente lembra de algumas falas do próprio Barça, um dos grandes investidores brasileiros, que falava muito sobre essa questão do varejo, né, que é natural termos alguns ciclos de alta e de baixa e as empresas vão sobrevivendo, depois vão quebrando, vão tendo o ciclo. E mais um caso aí de necessidade realmente de uma reestruturação, talvez societária, reestruturação de capital, no caso da Marisa. E a Marisa já vem também num processo, que não é de hoje, talvez dos últimos 5, 6 anos, vinha nesse processo realmente de ter realmente uma melhor identidade, e agora tem esse efeito aí no lado financeiro, né? E o mercado, realmente, principalmente depois do efeito Americanas, não tem poupado esforços para realmente penalizar, né, ou pelo menos penalizar antecipadamente essas ações em bolsa, né? Então a gente vê o caso da Ambev, né, a gente procurando entender se houve exageros ou não, né, na precificação, e agora o caso da Amar, né, da Lojas Marisa, em bolsa, né? Mas a princípio, né, pelas informações públicas que a gente tem até esse momento, é que a companhia realmente está procurando aí consultorias especializadas para fazer toda essa reestruturação, né? O nome bonito é reperfilamento, né, da dívida, renegociação, enfim, melhorar a estrutura, o custo, enfim, o que cabe agora para o curto e médio prazo. E lembrando também, acho que umas discussões que a gente vai ter aqui com os próximos entrevistados, é toda a parte também que a gente discutiu muito durante essa semana, foi um dos assuntos dessa semana, né? Eu vou estar aqui hoje, não na sexta-feira, fazendo fechamento, mas fala assim, pô, Marco, qual que foi um assunto dessa semana, né, em termos econômicos e políticos do Brasil? Foi a questão do CARF, né, que ainda não está muito definida, mas é mais uma questão de que o governo talvez vai ganhando uma opinião mais forte, mas contra os empresários, né, contra a opinião realmente a decisão aí da geração de emprego e outros benefícios. Então, o CARF é mais uma decisão. Tivemos o caso do Pão de Açúcar, como a gente discutiu também bastante hoje, né, que é uma decisão também que volta a impactar o balanço, os resultados, talvez uma decisão que já tinha ocorrido e a companhia precisa realmente provisionar, se antecipar. Então, essas preocupações começam realmente a contaminar. E tudo isso acaba gerando o quê? Mais incerteza, mais pressão de custo, mais pressão realmente de risco Brasil e os juros ficam, ou pelo menos sinaliza que vão ficar altos por muito tempo. Enfim, então tivemos aqui nessa semana acho que 2, 3 assuntos, né? Mas principalmente eu destacaria 2 assuntos, que é o assunto, lógico, da Amar, Lojas Marisa, acho que é uma consequência, mas tivemos assuntos importantes do CARF e agora do Pão de Açúcar, né, decisão, né, que afetando principalmente os resultados da companhia. Então, acho que a Amar está dentro de todo esse contexto, que talvez tenha sido aí, continua sendo mais um caso, né, talvez uma outra proporção, mas talvez tenha suas semelhanças ou alguma característica parecida com o que foi a Americanas, está sendo o caso da Americanas. Né? Olha, Marco Saravalli, tem alguma companhia de consultoria aí para a gente investir? Porque esse janeiro aqui é o mês das consultorias. A gente tem Azul contratando gente, a gente tem Marisa contratando gente, tem outras empresas também contratando ali companhias para fazer essa reestruturação dos balanços das companhias. Então esse mês aqui tá, hein, Marco? E acho que consultorias em todos os sentidos, né? Consultorias societárias, estrutura de capital, consultorias jurídicas, consultorias tributárias principalmente, cada vez vai ficar mais evidente, né? E até eu coloquei um post ali no Twitter, né, fazendo essa provocação, né? Mas como o Brasil, a gente gasta muito tempo, né, com burocracia tributária, né, com discussões, né, com realmente todo esse processo acaba atrasando muito e gerando muito custo. Até se a gente comparar, por exemplo, se eu comparar empresas do mesmo tamanho, da mesma receita, vamos dizer assim, né, com o mesmo faturamento no Brasil, né, até uma pesquisa que a gente pode trazer aqui para vocês ao longo dos próximos dias.
né, e até com companhias de capital aberto. Mas companhias que têm o mesmo faturamento, dá uma olhada, né, liga para as companhias o tamanho do departamento jurídico que existe no Brasil e que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Eu ouço a dizer que não chega a essa proporção entre Brasil e Estados Unidos, não chega a 10%, ou seja, o Brasil tem às vezes 5, 10 vezes mais gente empregada nesses departamentos, né, do que nos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos, você tem um custo, né, de entender muito as leis, ou seja, ser mais dinâmico, gerar mais pró-negócio, né, e isso realmente acaba beneficiando o empresário. E aqui a gente tem realmente muito custo, muita amarra, muita incerteza. E até o caso do Pão de Açúcar ficou muita dúvida, né, de talvez até mudança de decisões que já tinham sido aprovadas, já tinham sido realmente adotadas lá no passado. Então a gente fica essa preocupação, porque realmente qual seria o objetivo, né, dessas decisões? Seria uma decisão econômica ou tem um efeito político? E essa que é a discussão talvez o empresário esteja fazendo, com um caso talvez mais emblemático, ficou um pouquinho na margem, né, dos investidores, mas acho que é extremamente importante a questão do Pão de Açúcar, depois desse fato relevante aí recente, tá? Então, como eu concordo com você, Gabriel, consultorias, e principalmente acho que consultorias tributárias, né? Até quando a gente vai ter tanta gente assim, tanta burocracia, né? São departamentos enormes, só para entender se realmente as empresas estão recolhendo corretamente os seus tributos. Só para a gente citar um exemplo aqui, mas vamos fazer essa comparação, posso trazer para vocês um caso que a gente conversou recentemente, por exemplo, foi a JBS, né? A JBS tem plantas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas a quantidade de pessoas, né, envolvidas nesse processo principalmente tributário, né, é muitas vezes maior aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Só para fazer uma comparação, mas eu concordo plenamente com você, Gabriel, né? Muita gente, vamos precisar de muita gente e as empresas também precisando cada vez mais dessas consultorias aqui no Brasil, né? É isso aí. Deixa eu só mostrar aqui o gráfico de Marisa, viu, Marco, que eu deixei aberto aqui pra gente dar uma olhadinha. O papel agora está a 83 centavos, né? Tem uma forte queda aqui, como eu mostrei agora há pouco para vocês, é o último candle. Esse gráfico aqui é um gráfico mensal. Aqui, ó, nessa altura aqui, onde o papel chegou ao patamar de quase R$30, menos do que isso, foi em 2013, final de 2012 para 2013. Depois disso, o papel veio acumulando perdas e cada vez mais perdendo valor. 2016, 2017 manteve mais ou menos um patamar dos 6,18. Aqui, né, veio o período pandemia, que atingiu realmente aí todos os mercados. A gente vê essa movimentação aqui de queda praticamente nos gráficos de todas as companhias. Depois disso, só perdeu valor, veio ladeira abaixo. Marisa, que agora está aqui a 83 centavos, uma queda nesse momento de 20,75%, Gabriel. Maravilha. Olha só, outras companhias aqui da nossa bolsa, grandes movimentações do dia de hoje. A Klabin e a Suzano operam entre as maiores altas do Ibovespa, com alta no preço aí da celulose e também do dólar. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo na reportagem. De acordo com os analistas do mercado, as ações das fabricantes de papel e celulose estão entre as maiores altas do Ibovespa por causa do anúncio de aumento de $30 no preço da tonelada de celulose de fibra longa pela Klabin, um fator que impulsiona o setor. A alta do dólar também auxilia essas companhias, que são grandes exportadoras. E o Itaú BBA reiterou a recomendação neutra para as ações preferenciais de Petrobras, com preço-alvo a R$ 38. Para o banco, os resultados operacionais do quarto trimestre trouxeram números de produção e vendas em linha com o período encerrado em setembro. Já o Santander manteve recomendação de compra para Log Comercial Properties e Participações, com preço-alvo a R$ 22. A empresa apresentou resultados neutros no quarto trimestre, com a expansão consistente da receita compensada por mais pressões de despesas no período, o que levou a uma redução acima da esperada na margem EBITDA ajustada, segundo o banco. Estamos de volta, agora sim a gente vai bater um papo com ele, Luiz Nuin, que é analista da Levante, já está aqui para falar com a gente. Luiz, seja bem-vindo aqui à nossa programação sempre, uma ótima tarde para você, obrigado por ter aceito o nosso convite, participar aqui desse fechamento do mercado. Boa tarde, pessoal, eu que agradeço novamente pelo convite, estava acompanhando a programação Saravalli falando, concordo em número, gênero e grau com tudo que ele falou. Pois é, olha essa situação, né, Nuin?
Bom, mas eu até quero trazer um pouquinho até do cenário lá fora, antes da gente falar aqui também do Brasil. A gente teve aqui nessa quarta-feira resultado do fechamento do mercado do Walt Disney. Disney que deixou aí, muita gente feliz, inclusive com os números. Mas uma coisa me chamou a atenção, eles já anunciaram cortes aí para poder ter redução de custos, enfim, mas também vai entrar naquela onda de demissões que a gente tem acompanhado acontecer com todas as Big Techs. Uma das últimas que tinha anunciado tinha sido a Dell, mas a gente viu esse movimento com o Zoom, Microsoft, enfim. Qual o recado que fica nessa situação? O que quer dizer toda essa onda de demissões que tem acontecido nesse setor? Olha, é difícil falar de forma simples, mas tentando resumir, para mim isso é reflexo de uma exuberância um tanto quanto grande nos últimos, 10, 15 anos em termos de liquidez, né? A gente já tem batido bastante nessa tecla aí já há algum tempo. A gente está vivendo um movimento de inversão, né, saindo de um mundo de bastante liquidez exagerada para a escassez de liquidez, né? E isso vai... a performance, né, margens e rentabilidade parece que ficaram em segundo plano nos últimos, talvez, 10 anos, né? Então a gente viu aí uma criação verdadeira de uma indústria de captação de dinheiro, né? As SPACs, né, aquele Special Purpose, é um exemplo disso, né? Você cria um dinheiro sem destino, você aporta aquele dinheiro em um fundo que vai procurar uma ideia em algum momento no tempo, né? O dinheiro vai ficar parado até que o gestor do SPAC fizesse efetivamente a aplicação daquele recurso em determinada empresa. Então, é um dinheiro parado no tempo procurando por uma oportunidade, quando o mais racional seria o contrário, né? Você, obviamente, tem uma ideia e apresenta essa ideia e faz a captação, e não o contrário. Então, eu acho que esse movimento aí essa série de demissões são ajustes a esse momento de exuberância. A gente pode se perguntar, né, a contratação lá atrás estava certa e agora a gente está entrando num mundo diferente, ou essa exuberância levou um número grande de contratações que efetivamente não eram necessárias, né? Eu vou usar um exemplo aqui, o Twitter, que ficou famoso nas discussões nos últimos tempos. Acho que uma das primeiras coisas que o novo presidente da empresa, né, o novo proprietário da empresa fez foi cortar o quadro pela metade, né? E eu faço uma pergunta para vocês. Eu não sou um grande usuário de Twitter, mas pergunto para quem usa aí com frequência e as pessoas não viram basicamente nenhuma diferença. Então, a pergunta é, aquelas 3.500 pessoas que faziam parte da equipe eram efetivamente necessárias, ou, dado que a gente não se preocupava com performance e com receita, com margem, com rentabilidade, isso tinha ainda algum espaço? Eu acho que o mundo mudou e a gente vai voltar àquela velha tônica onde o dinheiro tem custo e rentabilidade no final do dia importa. Acho que o resumo da ópera basicamente é esse. Perfeito, Luiz. Inclusive, eu gostaria de saber, assim, da sua avaliação. Nós tivemos algumas das maiores empresas de tecnologia já divulgando os seus resultados. Tiveram alguns levantamentos aí que apontavam que as 5 maiores tiveram um decréscimo de 35% nos seus lucros comparados ao ano passado. Então, perderam esses lucros, perderam essas margens. A gente pode avaliar de outras formas, claro, o resultado o resultado das operações dessas companhias no último trimestre, mas o que eu gostaria de saber é o seguinte: nós tivemos grandes anúncios de demissões, nós tivemos uma otimização em alguns processos, as companhias focando naquelas verticais de negócios que são mais rentáveis. A partir desses resultados de tecnologia nos Estados Unidos, a mensagem para os investidores de tech é mais positiva ou negativa? O que está fazendo mais peso aí na tomada de decisão? Você está olhando com maus olhos no sentido de estão perdendo seus funcionários, estão deixando alguns projetos que já demandaram muito investimento de lado, como é o caso do metaverso pela Meta? Como que você está avaliando a mensagem para esse começo de ano? É mais positiva ou negativa a partir desses resultados?
Olha, eu diria que é negativa no curtíssimo prazo, porque a ação acaba sofrendo com os resultados nesses momentos curto-prazistas, né? O mercado olha, às vezes, o resultado em si e a gente vê uma volatilidade violenta, né? Então, Netflix, por exemplo, né? Sobe 20, cai 20. Né? Esses tempos atrás, acho que semana passada, 2 semanas atrás, Facebook divulgou o resultado, foi 20 de alta, né? Então, a gente tem visto essa volatilidade bastante grande depois dos resultados, né? A Amazon, por exemplo, soltou o resultado, e uma notícia ruim é que a principal linha de rentabilidade da empresa, que é a parte de AWS, que é o processamento em nuvem, veio com um crescimento menor do que se esperava efetivamente, e a indicação da empresa é que esse crescimento diminua ao longo do tempo, mas isso traz algum conforto de médio prazo, porque, como a gente comentou anteriormente, as demissões, esse processo de enxugamento dos quadros e otimização de vários processos, vai fazer com que as empresas, em algum momento, no médio prazo, sejam mais rentáveis, né? A rentabilidade ela não vem imediatamente depois de um corte grande de funcionários, por exemplo. Isso demora um pouco para aparecer no resultado da empresa. Então, de curtíssimo prazo, muitos resultados ruins, como você falou, né? Lucros caindo 2 dígitos em alguns casos, é ruim no curtíssimo prazo, o pessoal acaba batendo no papel nos dias subsequentes à divulgação, mas é uma mensagem boa para o médio prazo, dado que a empresa vai passar a trabalhar com um quadro, né, e pessoas, em tecnologia, boa parte de custo é gente, efetivamente, né, são empresas de asset light, então é basicamente headcount que pesa mais no balanço de custo dessas empresas. Então você vai tirar uma parte relevante de custo dentro do resultado e, obviamente, isso vai se refletir em rentabilidade melhor. Eu acho que é o mundo se acostumando com escassez, né? A gente provavelmente vai ter tempos difíceis à frente do ponto de vista de crescimento econômico, veio da pandemia com bastante entusiasmo, contratando loucamente, e agora a gente passa pelo momento de enxugamento, né? A gente está passando por uma capitulação, né? O momento de pandemia, ele não pode ser perpetuado, e os quadros mais inchados meio que mostravam que as empresas imaginavam que aquele quadro pós-pandemia, de pandemia, né, principalmente para assuntos relacionados a comércio eletrônico, eles iam ser perpetuados. Infelizmente, para quem está nesses programas de demissão, esse quadro não se perpetuou. Isso vai se perpetuar, entre aspas, o contrário, um mundo mais escasso e de crescimento mais modesto. Maravilha, eu gostaria de convidar a essa nossa conversa, claro, o estrategista-chefe da Sarinvest, Marcos Saravalli. Por favor, fique à vontade. Sei que você tem algumas perguntas aí para o Luiz, inclusive envolvendo o carnaval, mas aí é conversa para outro horário. Mas fique à vontade aqui para aproveitar o nosso programa e fazer as suas perguntas sobre o mercado. O carnaval está chegando, hein? Muito boa tarde, Luiz Nuin. Como é que estamos, hein? Grande Saravalli. O pessoal está perguntando aí se hoje teremos presença dos seus cachorros aí na audiência ou não. Aliás, eu sigo, não, hoje são não. lindos. Hoje não. Hoje não. Aqui a gente é pet friendly aqui no escritório, mas seria injusto, né? Eu estou com 12 cachorros, seria injusto eleger apenas um para trazer para o escritório. Mas você poderia colocar 12 TVs na sua casa, já seriam 12 audiências aqui na BMC News, né? Pode pensar nisso. Exato. Exato. Aí, se eu fosse fazer o censo, né? Quantas TVs você tem? 12. Aí eu ia explodir no censo lá. É mesmo. Ô Nuin, aproveitando, vamos voltar aqui para o mercado e manter a pauta internacional. Mas ontem, a princípio foi essa. Então a primeira pergunta já é se esse foi o único motivo ou o principal motivo. Mas teve a apresentação ali essa semana do chat do Google, né, concorrendo aí com o famoso chat da Microsoft, né, a inteligência artificial. Então são várias perguntas em uma, assim. As ações estão despencando. Despencando, eu digo assim, por uma empresa que vale $1 trilhão, né, ou nesse valor, qualquer 1% para cima é bilhões para baixo para cima. Mas a pergunta é, primeiro, você acompanhou, você acha que é tão ruim assim? Qual que foi a decepção? O que tem feito? Se é só isso realmente que tem feito as ações do Google
essa oscilação aí recente ou tem algo a mais, né? Então, são várias perguntas, porque parece que realmente a Microsoft está saindo na frente aí nessa parte de inteligência artificial, né? Quem na verdade está saindo na frente é um papel que ele não é tão conhecido, imagino que pouca gente conheça. É uma empresa que chama C3.ai, ela tem listagem na bolsa lá fora, infelizmente a gente não tem BDR aqui. Eu tenho um pouco de conforto de falar do assunto, porque eu trabalhei 3 anos com a implementação de projetos de inteligência artificial especificamente para a indústria, né, para vários tipos de indústria. Voltou um pouco do hype, né? Esse hype se criou lá em talvez 16, 17, 18, acabou ganhando corpo 19, veio a pandemia 20, 21, né, o hype continuou. Com esse enxugamento de liquidez, a gente viu investimentos em tecnologias diminuindo razoavelmente, e agora o ChatGPT volta a trazer a atenção de mercados, né, de investidores em geral, para o que é aquilo, né? Se você for olhar essa C3.ai é um byproduct, digamos, da tecnologia desenvolvida pela OpenAI, que é a empresa detentora da tecnologia do ChatGPT, perdão. Você comentou do Google, né? O Google lançou também, acho que essa semana passada, digamos, um concorrente para a tecnologia embarcada no ChatGPT. Quando foram fazer um teste aberto, público, filmado, o teste não deu muito certo. Então, e aí a pessoa que fez a apresentação do teste disse, olha, tá vendo? É necessário que a gente invista mais tempo em treinamento de modelo, isso e aquilo. Eu acho que tem muito buzzword efetivamente em cima do assunto, né? Não sei se vocês chegaram a fazer testes, eu fiz alguns testes aqui no ChatGPT, ele realmente tem uma funcionalidade muito boa, mas a tecnologia como um todo, ela tem muito mais capacidade do que efetivamente aquilo que o chat entrega, e para mim os maiores ganhadores não vão ser efetivamente as empresas que, obviamente as que desenvolvem, elas vão ter ganhos efetivos disso, né? A própria OpenAI recebeu investimento da Microsoft. A Microsoft para mim está correta pelo tamanho da empresa e não tentar desenvolver, é um famoso, não é um greenfield, não é um projeto greenfield, dentro da Microsoft isso vai se tornar um brownfield, né? Já pega alguém que pastou bastante tempo aí no desenvolvimento e já pega uma tecnologia já mais bem desenvolvida e embute isso dentro dos produtos, porque essa é a vantagem da tecnologia. E aí eu volto no começo da resposta, né? Essa empresa que chama C3.ai, ela vai, por exemplo, pegar a tecnologia embarcada dentro do ChatGPT e vai incluir na oferta de serviço deles. Então, para mim, essas empresas que são mais de nicho e que não precisam efetivamente desenvolver, e o custo desse desenvolvimento é um custo bastante alto, para mim, a primeira e segunda derivada talvez sejam as maiores ganhadoras. Tá? Essa é a minha humilde opinião, e eu acho que muito se discutia, né, dentro do setor de tecnologia propriamente dito, o pessoal falava Skynet, né, aquela história do exterminador do futuro e tudo mais. A gente, se pegar, por exemplo, a BuzzFeed, né, aquela empresa de notícias e conteúdo, ela, né, fez um corte de, não sei, eu não lembro exatamente quantos funcionários, mas foi um número relevante, e ela, na sequência, contratou o ChatGPT como funcionário para geração de conteúdo. Eu acho que muita coisa que as vantagens dessas tecnologias é que você otimiza muitos processos e agiliza muita coisa, mas o julgamento, né, que é o que eu estava comentando com o pessoal hoje aqui, julgamento, ele vai continuar sendo algo das pessoas, do ser humano efetivamente. Então ele vem para agilizar muita coisa que é, entre aspas, burocrática, para que a gente tenha mais tempo de gastar tempo efetivamente com a parte
analítica, tá? Mas acho que essa queda do Google, se eu não me engano, o Google tava caindo razoavelmente bem hoje. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Vem ChatGPT, joga a expectativa lá em cima, o Google lança uma plataforma semelhante e no primeiro teste público a plataforma falha de maneira fragorosa. E aí, né, o pessoal fica um pouco preocupado com essas falhas, já que, em tese, numa apresentação pública, imagino que eles tenham praticado algumas vezes e nem assim o salvou de um vexame, né? O robô ficou nervoso, né? Sim, só para terminar aqui, a C3.ai... Desculpa, posso fazer a comparação com aquele veículo da Tesla lá, blindado, que foi fazer a apresentação e passou aquele vexame? Mais ou menos isso, né? Aquela picape da Tesla, né? Trazendo os dados aqui especificamente também, nós temos as ações de Alphabet neste momento caindo 5,49%. Então, queda bem acentuada para os ativos da Alphabet, o Google Alphabet, essa mesma companhia, 5,49%. Foi o que o Saravalli comentou, né? Qualquer 5% por uma empresa que vale 1,2 trilhões é razoavelmente grande no valor absoluto, né? Mas acho que é isso, eu acho que esses movimentos de hype tecnologia, eles são cíclicos, né? Você tem um hype no começo, todo mundo usa, o ChatGPT conseguiu 100 milhões de usuários em pouco mais de 2-3 semanas. Se a gente for olhar na história, 100 milhões de usuários de uma plataforma lá atrás, depois da Revolução Industrial, por exemplo, demorou para uma nova tecnologia ou uma nova invenção, tem coisa que demorou 50 anos para acontecer. O chat conseguiu fazer isso em pouco mais de 3 semanas, né? E aí a poeira vai se assentar, a gente vai começar a entender melhor, você já conseguiu ler mais, já conseguiu se informar mais, e aí você começa a formar, digamos, uma opinião um pouco mais embasada, sem esse frenesi do momento que foi o que está acontecendo até agora, né? Mas eu escrevi até, acho que mais de mês atrás, falando disso, é um problema para o Google, entre aspas, se ele consegue uma plataforma como essa, que tem respostas muito mais assertivas para as perguntas, do que o motor de busca do Google hoje, né? O motor de busca do Google hoje, ele traz respostas assertivas, mas ele conta com você fazendo vários cliques na tela, porque é dessa forma que ele rentabiliza basicamente o motor de busca. Se ele cria uma ferramenta que a sua primeira consulta já é a consulta final, ele vai perder esses cliques na tela e, por exemplo, cliques em mensagens patrocinadas que ele traz como resultado de busca. Normalmente a primeira, segunda e terceira busca ali que ele traz como resultado são cliques patrocinados. Se ele é mais assertivo na busca, ele vai fazer com que a gente perca menos tempo procurando exatamente o que a gente quer. Então é um lado, digamos, negativo. Se ele faz o rollout dessa tecnologia à torta direito, ele vai, em tese, em algum momento, ter menos cliques rodando pela tela de busca dele. Ô Nuin, só para a gente complementar aqui o cenário internacional, até vou mostrar para depois alguns números, mas os múltiplos de algumas empresas de tecnologia, eles não estão ainda baratos, né? A gente pode dizer que eles estão descontados. Estão baratos, assim, estavam num preço muito maior, agora estão menores, né? Mas se a gente pegar, ainda tem empresa negociando a 15 vezes lucro, 30, 40, enfim. Você acha que em algum momento, né, que tudo mais constante, a gente tem o Nasdaq subindo forte, mas você acha que em algum momento a gente volta àquele momento de irracionalidade extrema, no sentido de ver empresas negociando a 90, 100 vezes lucro e os analistas procurando argumentos para justificar alguma compra, né? Porque parece que a gente está caminhando um pouco para isso, né? Pelo menos janeiro, fevereiro mostra que tem comprador desses cases e querem jogar para múltiplos ainda maiores, né, desses cases. Olha, eu não vejo esse cenário não, cara. Sendo bem honesto, eu acho que essa mudança de liquidez irrestrita para restrição mais forte em liquidez, né, falando aí basicamente de juros lá fora subindo, mais o processo de quantitative tightening, que é a limpeza do balanço, enxugamento do balanço do Fed, eu não vejo mais um ambiente propício para que a gente tenha aqueles múltiplos absolutamente esticados como a gente viu nos últimos tempos, tá? Eu vou dar um exemplo, né?
esse local que eu trabalhei, a gente tinha um faturamento de X e a empresa valia Y. No segundo ano, mesmo faturamento e 2Y. E no terceiro ano, o mesmo faturamento e 4Y. Então, assim, a gente manteve basicamente 3 anos receita e o valuation da empresa, em tese, se multiplicou por 4, né? E eu acho que isso a gente não vai ver mais. E isso, obviamente, se reflete em múltiplos mais modestos, né? Eu sempre fui muito crítico, por exemplo, desses múltiplos de empresas ditas de tecnologia aqui no mercado local, que a gente não tem efetivamente uma empresa hard tech aqui. A gente vê múltiplos aí, principalmente dessas de varejo, que tem um pé bastante grande em comércio eletrônico, de 300 vezes, 400 vezes. Eu sempre achei aquilo bastante exuberante, né? Eu acho que a gente, no curto prazo, diria até médio prazo, dificilmente a gente vai ver esses múltiplos tão esticados e tão bondosos, digamos, com esses modelos de negócio. De novo, eu acho que a gente vai entrar em um mercado com racionalidade mais exacerbada. Eu acho que a racionalidade vai imperar, porque fluxo de caixa positivo continua importando, última linha positiva continua importando, e o dinheiro, né, para mim, ele sempre teve custo. Eu acho que para algumas empresas ele vai passar a ter custo também, né? Vocês estavam comentando aí, por exemplo, desse monte de processo aqui no Brasil de reestruturação. Talvez seja um reflexo, né? A hora que você fecha a torneira, opa, peraí, a gente não consegue mais se financiar nesse nível de rentabilidade que a gente tem. A gente vai precisar reorganizar a casa. E a gente tem visto aí alguns casos que tem acontecido esse movimento de reestruturação. Alguns deles estão em reestruturação faz bastante tempo, né? Mas eu acho que é um reflexo dessa liquidez um pouco mais comedida, uma liquidez que seja mais racional, e não aquele famoso helicóptero de dinheiro, né? Uma tese aí do helicóptero de dinheiro, que é apoiada inclusive por alguns membros antigos do Fed lá nos anos 2000, particularmente falando. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de hoje, papo super interessante, tenho certeza aí que vai ter um monte de corte no YouTube, então para você que chegou no meio da entrevista, quer saber um pouco mais sobre inteligência artificial, tecnologia nos Estados Unidos, volta um pouquinho na nossa programação, entra lá no nosso canal do YouTube, acompanha, claro, o Luiz Nuin aí nas redes sociais, em todos os lugares, pessoal da Levante. Luiz, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, agradeço imensamente pela participação de hoje, pelo papo. Muito obrigado, um abraço e espero ter sido útil em alguma coisa na tomada de decisão de quem nos assiste aí. Maravilha, Com Luiz certeza. Nuin, analista da Levante. Obrigada mesmo, Nuin, até uma próxima. Um abraço. Vamos lá, então vamos seguindo aqui. Deixa eu trazer só o índice Ibovespa para a gente ir para um rápido intervalinho comercial. Mas antes, olha só, o Ibov vai aqui, ó, 1,66% de queda, 108.130 pontos. É o que a gente tem Ibovespa renovando mínimas, com os Estados Unidos também ampliando perdas. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir isso também com o seu Marcos Saravalli por aqui. A gente teve uma reversão das Treasuries lá nos Estados Unidos, algo que não acontecia há mais de 40 anos. E o que isso pode sinalizar? A gente discute isso já já. Vamos para um rápido intervalinho comercial e na volta a gente continua falando aqui de mercado. Não sai daí. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Estamos de volta e antes da gente ir para a nossa próxima entrevistada, daqui a pouquinho aqui com a gente, a Rafaela Vitória, eu quero trazer o Marco Saravalho aqui para poder a gente falar um pouco sobre essa inversão das treasuries lá nos Estados Unidos, né, que desde 1981 não alcançava a amplitude que alcançou agora nesse período da tarde. Inclusive, a gente tem as bolsas americanas expandindo, né, perdas durante essa tarde, virou para o patamar negativo à tarde. E aí, existe uma certa teoria, né, Marco, que fala sobre recessão a seguir quando a gente tem esse tipo de movimentação acontecendo, e essa particularmente já não acontecia há um certo tempo. É isso mesmo? O que exatamente pode explicar essa movimentação? Não acontecia desde o meu nascimento, mais ou menos, né? Então, primeira vez que eu vejo na vida acontecendo. Mas, de certa forma, a gente, essa curva de juros, até depois a gente vai discutir com os próximos convidados, mas ela tem sido muito, muito volátil. O que eu estou querendo dizer? Tá? Só para entender, é natural uma curva de juros ela ser ascendente ao longo do tempo, ou seja, Débora, vou te emprestar dinheiro para você me devolver mês que vem. Então, mês que vem eu vou te cobrar, né, anualizado 10%. Débora, eu vou te emprestar dinheiro para daqui a 10 anos você me devolver. Então, é natural que você cobre 12%, 15%, porque você tem um tempo, a incerteza desse tempo. Então, é natural. O que está acontecendo agora? Essa inversão, ou seja, alguém está esperando alguma coisa muito ruim no curto prazo, que depois vai se acalmar. Tá? Então, essa inversão da curva, ela fica mais ou menos com esse desenho aqui, a gente está trazendo essa incerteza. Tá? E quando a gente fala da curva de juros do Fed, é justamente isso, né? A gente tem aqui o impacto Treasury de 2 a 10 anos alcançando a maior amplitude desde 1981, é basicamente essa inversão que a gente diz. Então, o que o mercado está querendo dizer? É que estamos voltando ao cenário que existe uma possibilidade de talvez ter um hard land, que a gente chama, ou seja, realmente um mercado de queda da economia americana mais forte. Né? Mas acho que essa pergunta vamos deixar para a nossa próxima convidada aqui, que também entende tudo e muito sobre juros, economia, mas esse tem sido o foco e hoje particularmente impactando também as nossas bolsas por aqui e outros ativos de risco ao redor do mundo. Então, mas basicamente é esse cenário. Então, o mercado está mudando de opinião muito rápido, né? Até poucas semanas atrás, né, o mundo não ia ter mais recessão. Até mostrei esses gráficos aqui semana passada, a Europa não tem recessão, nos Estados Unidos não tem hard landing e agora voltando a precificar talvez um cenário mais pessimista no curto prazo. Então a gente vai entender agora por que, né, o mercado está invertendo tão rápido as opiniões. Né? Trazendo as informações atualizadas, nós temos as bolsas nos Estados Unidos que durante todo o dia, até a metade do dia, claro, estavam em patamar positivo e agora 0,56% de queda para a Nasdaq, que subia mais de 1%, 0,52% para S&P 500 e 0,49% de queda para Dow Jones. Os três principais índices em queda neste momento. As ações que eram as queridinhas aí da nossa manhã, que divulgaram o resultado recentemente, que eram as ações da Disney lá nos Estados Unidos, neste momento estão abaixo de 1% de oscilação positiva, 0,21%. Então, para quem estava subindo 6% no começo do dia, devolveu toda essa alta e agora praticamente em estabilidade, Débora. O mercado virou esse otimismo que estava aí no começo das negociações e agora as coisas estão um pouco mais complicadas por lá. É isso. Bom, a gente vai bater um papo agora com ela, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação. Uma ótima tarde para você, Rafaela. Muito obrigada aí por estar aqui fazendo esse fechamento do mercado com a gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Rafaela, eu quero já trazer contigo aqui esse assunto que está sendo o assunto da semana, que tanto tem deixado os investidores aí nessa aversão ao risco, nessa posição mais defensiva, que é justamente essa discussão em torno da meta de inflação, a rever meta de inflação ou não rever meta de inflação, e também, claro, os questionamentos do governo em relação ao Banco Central. Primeiro, começando por essa questão da independência do Banco Central. Você acredita numa retroação, que a gente vai conseguir retroagir num assunto desse que já estava tão bem definido, na sua opinião, ou você acha que isso é só mais procurar um alvo para apontar aí como justificativa, né, para futuros problemas do próprio governo?
Olha, eu espero que não. Eu acho que a gente tem escutado de outros membros do governo, e acho que teve uma importante fala aí do presidente da Câmara, que essa mudança da lei da autonomia do Banco Central não estaria na pauta. Acho que essa é uma boa notícia. Eu acho que o debate sobre os juros no Brasil é um debate saudável, um debate que, se for técnico, ele é importante, faz parte, né? A gente tem, sim, né, uma taxa de juros bastante elevada, acho que todos concordam com isso, mas não é mudando a autonomia do Banco Central que a gente vai mudar esse quadro. Então a gente estaria indo pelos meios errados. Inclusive, a gente tem uma experiência, né, apesar da autonomia ter sido aprovada recentemente, né, no último mandato, a nossa experiência é que quando os bancos centrais são de fato mais autônomos, independentes, a política monetária tem um efeito maior no combate à inflação. E a gente viu isso nos últimos 20 anos. Então, é importante que o Banco Central tenha, de fato, essa autonomia, esse questionamento. Ele não ajuda em nada a política monetária, que nesse momento está bastante restritiva mesmo. Perfeito, Rafaela. Gostaria de incluir também nessa nossa conversa alguns boatos que surgiram no início desta manhã, dizendo que o presidente do Banco Central ele estaria disposto a revisar essa meta de inflação, claro, na reunião que terá ao meio do ano, e aumentar em 0,25 ponto percentual, de 3,25 para 3,5, ali é o centro da meta da inflação. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte: essa revisão tão baixa, tão singela, ela seria suficiente para fazer uma grande alteração na política monetária que é prevista, claro, para este ano de 2023, porque muito se cobra dos juros em patamar elevado, 13,75% a atual taxa, e a justificativa é trazer, claro, a inflação para dentro da meta. Mas a gente tem o mercado, por meio do Focus, projetando 5,78% de IPCA para o final do ano, já tem algumas casas revisando para 6% ou para cima também essas projeções de inflação. Então essa pequena alteração, que claro, ainda é um rumor, não há nada certo, ela seria suficiente para mudar a projeção da política monetária no Brasil, ou seria só um discurso mais político para apaziguar a situação? Eu acho difícil, né, esse tipo de discussão tenha partido, né, esse tipo de comentário tenha partido do presidente do Banco Central. Eu acho que uma alteração de meta hoje, principalmente para 2023, ela tem pouca efetividade na política monetária, até porque o aperto monetário que precisa ser feito para trazer a inflação para a meta no ano de 2023, boa parte dele já foi, né? A gente sabe que existe uma defasagem de 6 a 9 meses, então nada muda fazer uma alteração de meta. Eu acho que a gente fica só com um lado ruim da alteração de meta, que é tirar a credibilidade da política monetária, né? Quando as coisas apertam, a gente muda a meta. Então, eu acho que essa não é uma boa saída nesse momento. De novo, o debate sobre a meta, ele é um debate técnico, é um debate importante, que ele pode acontecer, acho que não é um tabu, né? A meta está lá lavrada e vamos segui-la a qualquer custo. Afinal de contas, a gente mudou o governo e a gente tem uma política fiscal que nos parece mais expansionista. Isso vai ter um custo, né? Pelo lado da inflação. Eu acho que debater a meta não é um grande problema, mas a gente precisa debater as próximas metas, não a atual, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? O governo querer trabalhar com uma meta um pouco maior, porque o ajuste fiscal é muito difícil de se alcançar. Acho que esse é um argumento válido, eu não concordo, mas é um argumento válido, um argumento mais político, porque, na verdade, o que o governo está dizendo é que ele não quer os custos políticos de fazer um ajuste fiscal, então ele prefere deixar uma inflação um pouco maior, e os custos, então, se voltam aí para a população, principalmente de baixa renda, né? Então, na prática, é isso que a gente estaria fazendo quando admite que a gente deveria ter uma meta maior, mais próxima de 4 e não de 3, por exemplo. Mas mudar a meta para esse ano faz pouco sentido. Talvez mudar a meta a partir do próximo ano traga um pequeno alívio. Afinal de contas, a inflação vai demorar mais, uma inflação que esse ano vai ficar ali mais próxima de 5, 5,5, ela vai demorar um pouco mais para convergir para a meta, além de 2024, né? Então, talvez um pequeno alívio aí para 2024 faria sentido, mas para 2023 faz pouco sentido.
e eu acho que não deve ter sido isso, né, essa mensagem, mas eu vejo que, como o governo tem defendido, né, uma meta maior de até 4,5%, e aí eu acho que é uma inflação muito alta, que tem um custo bem elevado para a população, talvez a gente fazer ali uma meta um pouco maior, mas não tão maior, né, um 3,5%, se a gente encontrar aí no meio do caminho, o Banco Central talvez estivesse disposto, né, a ter uma meta um pouco maior, mas não tão maior, que você traz um pequeno alívio aí para o esforço de política monetária. Agora, o mais importante de toda essa discussão é a gente ter uma definição mais breve. Eu acho que esse assunto ele acabou ganhando essas manchetes no debate e ele acabou trazendo insegurança para o mercado. A gente viu nas últimas semanas que as expectativas de inflação elas subiram. Na dúvida, né, qual é a expectativa de inflação de longo prazo que os agentes de mercado vão trabalhar? 3, 3,5, 4, 4,5? Na dúvida, a gente está vendo essas expectativas subirem mais. Então, o ideal seria que a gente já tivesse uma revisão de meta. Não vamos permanecer com 3, não vamos para 3,5 ou 4, porque essa indefinição ela vai trazer um custo maior, sem dúvida, para a política monetária. Maravilha. Senhor Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sarinvest, por favor, fique à vontade. Eu sei que tem várias perguntas, então, muito obrigado pela participação de hoje. Faça, claro, a Rafaela Vitória, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Rafa. Rafa, até aqui a gente faz muito esse debate na sexta-feira, hoje eu estou antecipado um dia antes, e a gente faz sempre um pouquinho assim, o que foi assunto da semana. Para mim, um dos assuntos da semana, eu não sei se tem tanto peso assim, pelo menos até o momento, mas eu gostaria que tivesse, que é a questão do CARF. E a gente teve uma outra decisão aqui, mais ligada um pouco ao mercado de capitais, de uma empresa de capital aberto, Pão de Açúcar, de uma decisão, reverter uma decisão que já tinha sido ocorrida no passado contra a companhia. Eu queria entender com você como esses temas, acho que principalmente em relação ao CARF, pode, no caso do governo, beneficiar a parte de arrecadação e depois, no outro lado, o olhar do empresário, como pode prejudicar a geração de negócios aqui no Brasil. Talvez, lógico, no CARF como central, mas a gente tem outros pontos aí importantes que estão gravitando ao redor desse tema, né? Boa tarde, Marcos. Eu acho que a gente tem mais insegurança jurídica nesse ponto, né? Então, talvez a minha visão é que não especificamente no lado técnico, né, sobre a decisão, sobre como vai ser o desenrolar dessa disputa, né, que foi criada, mas o que eu acho a gente tem uma visão negativa, sem dúvida, sobre uma insegurança que acabou sendo gerada. E o que eu acho mais estranho toda essa história, né, é que, na verdade, a gente deveria estar discutindo a reforma tributária justamente para a gente falar de segurança jurídica nos tributos daqui para frente, né, e seria tão positivo a gente ter esse debate, né, finalmente a gente vai ter uma reforma que simplifica os impostos e você fica imaginando, né, eu vou dar esse exemplo de toda essa discussão de tributos passados, o ganho de produtividade e de eficiência que o Brasil pode ter, uma vez que a gente tiver colocado para trás todos esses questionamentos tributários, né? Isso realmente é um passo enorme. Eu acho que isso não está precificado em lugar nenhum, mas a gente pensar num futuro onde a gente não vai perder tempo, energia, né? Enfim, as empresas, né, não vão ter custos em ter esse tipo de discussão, isso vai ser fantástico para o Brasil. E eu acho que a gente devia estar discutindo mais a reforma tributária do que esses retrocessos com relação a decisões passadas. Mas, enfim, a gente ainda tem, né, um jurídico aqui no Brasil que traz bastante incerteza e eu acho que essa proposta de mudança ela acabou gerando mais insegurança entre as empresas, né? Por mais que a gente entenda pelo lado fiscal que o governo precisa melhorar a sua arrecadação, eu acho que talvez essa não tenha sido a melhor forma de fazer isso, né? A gente sempre gosta de ver um ajuste fiscal mais pelo lado do gasto que pela receita, até porque a nossa carga tributária já é muito alta, né? Querer arrecadar ainda mais
não nos parece uma boa opção, e essa foi uma das opções escolhidas aí pelo governo. A gente sabe que vai ser uma briga boa, não acho que vai ser uma medida que vai passar fácil no Congresso, e acho que a gente vai ter muita discussão jurídica ainda sobre esse tema, mas em geral a impressão que fica é de uma insegurança maior, uma desconfiança maior no ambiente de negócios. Tem um impacto imediato pequeno, né? Você não muda decisões de curto prazo, mas a médio e longo prazo a gente pode começar a ver esse tipo de impacto em investimentos no Brasil. O empresário olha hoje e fala, como que eu vou investir se eu não sei nem se o passado dos meus impostos está correto ou não. Então, acho que é um ponto muito importante para a equipe econômica monitorar, que não é só estar olhando o impacto fiscal de curto prazo, né, mais receita, vou melhorar a minha arrecadação, mas o tanto que isso pode prejudicar os novos investimentos, os investimentos futuros no Brasil. Lembrando que o setor privado cresceu muito nesses últimos 6 anos, o investimento privado foi muito relevante, principalmente nos últimos 2 anos. Boa parte do crescimento do PIB foi gerada por investimento. O investimento é necessário para que a gente tenha um PIB potencial maior. Então, eu acho que o governo precisa olhar com atenção aí o impacto, a consequência dessas medidas. Perfeito. O Marcos Saravalli já levantou a mão aqui e falou que tem mais perguntas. Então Rafa, eu tenho 2 perguntas. Antes de passar para o exterior, o próximo assunto, só para a gente terminar um pouquinho aqui em Brasil, que hoje a gente teve a divulgação do IPCA. Na primeira leitura a gente teve assim, veio abaixo da expectativa, tudo bem. Mas eu vi vários economistas, perguntar até a opinião de vocês, revisando para cima, após o IPCA, as projeções para o ano. Ou seja, a gente teve realmente alguma leitura ali negativa dos indicadores, e também tem outros efeitos, até a questão de gasolina, enfim, tem outros efeitos aí para serem precificados. Enfim, como é que está a projeção de vocês? Teve um efeito, tem um impacto? Como é que você viu o IPCA de hoje e como é que está a projeção para vocês? No sentido assim, eu acho que existe um consenso, me corrija se eu estiver errado, em torno de 6% de inflação desse ano, mas eu queria saber a sua opinião. Tem um viés altista ou não? Você acha que 6% é teto para a inflação esse ano? Olha, eu vou contra o consenso nessa. A gente tem 5,5 e o viés é baixista. Nosso viés aqui não é um viés de alta. A gente tem visto alguns impactos importantes da desinflação acontecendo. Então, tem uma parte de queda da inflação de bens industriais que a gente já via no IPA. Acho que vale lembrar que o IGPM está rodando aí a 3% acumulado em 12. Aliás, lembrando, né, a meta de 3% é factível, o IGPM está ali mostrando que a gente tem 3% de inflação acumulada em 12 meses. E a gente já vê essa fraqueza do IPA, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, já há um bom tempo, e na verdade as últimas leituras do IPCA até trouxeram um pouco dessa surpresa de alta na inflação de bens, né, vestuário, no ano passado fechou aí com a maior alta, e agora em janeiro a gente viu finalmente bateu ali essa inflação menor de bens em vários artigos, né, não só vestuário. Então acho que essa foi uma tendência de desinflação que a gente esperava, que começa a se confirmar. E quando a gente olha os custos, né, de commodities em reais, eles estão muito bem comportados, estão ali acomodados num patamar que não deve gerar mais pressão inflacionária. Na verdade, a gente pode até ter uma pequena pressão deflacionária ainda pela frente em alguns custos. Então, a gente vê uma pressão baixista da inflação de bens para esse ano. E agora a gente começa a ver o aperto monetário na economia como um todo, né? As vendas no varejo hoje mostrou um dezembro aí decepcionante. No começo desse ano, a gente tem aí dados de alta frequência, os indicadores antecedentes aí de confiança mostrando uma queda grande da confiança, e acho que a gente também precisa ressaltar aí o evento da Americanas, que agora não é só Americanas, né? A gente tem aí algumas empresas grandes aí com reestruturação de dívida, mostrando como o custo de dívida alta pode impactar no crédito, e a gente deve ter aí um aperto de crédito um pouco maior do que o esperado. Tive alguns calls de bancos aí também um pouco mais conservadores no crescimento do crédito esse ano, uma mudança importante do que a gente via antes, né? Então, o crédito vai estar mais caro e mais escasso, e eu acho que isso também tem um impacto nessa desinflação que a gente tende a ver em 2023. E, por fim, eu acho que existe, aí eu já
eu já estou um pouquinho diferente do mercado já há um bom tempo, sobre o risco fiscal na prática. No ano passado eu já falava, as contas fiscais estão melhores do que o mercado esperava. De fato, a gente fechou o ano com um fiscal bem melhor do que se esperava. Ou seja, o estímulo fiscal que se esperava, né, que pode impactar na inflação, ele foi menor. Ele aconteceu sim, né? O segundo semestre teve um pequeno aumento de gastos do governo, né, com as bolsas, taxista, caminhoneiro, aumento do Bolsa Família. Sim, teve algum estímulo fiscal ali, mas ele foi mais modesto do que se esperava. E nesse começo de ano, a gente também tem muitos estímulos fiscais que estão aí nas projeções de todos os analistas, o risco fiscal, né, o déficit de 200 bi, mas eles estão demorando para sair do papel. Então, na prática, esses estímulos fiscais, eles vão demorar mais para sair. Alguns podem nem sair, né? Você tem lá, por outro lado, alguns membros do governo ali, o Haddad, a Tebet, querendo segurar um pouco alguns desses gastos, e mesmo se mais gastos saírem, estímulo fiscal demora para impactar a economia. Então, enquanto os estímulos fiscais não acontecem, o que você tem é uma política monetária bastante restritiva, fazendo todo efeito aí na economia. Então, eu acho que para 2023 eu tenho um viés baixista de inflação. Para 2024 eu vou aguardar aí a apresentação do arcabouço fiscal, o que a gente pode ter de projeção e realmente se essas propostas vão ser mesmo implementadas. A gente precisa ver agora a evolução das contas públicas para ver realmente qual o tamanho do estrago que vai ser feito, para a gente projetar com um pouco mais de certeza aí, o que pode ser a inflação de 2024, se vai ser mais próxima de 4 ou se a gente vai continuar tendo uma queda maior, mas para 2023 eu estou com viés baixista. Boas notícias. Rafa, indo agora para o mercado internacional, o mercado americano, a gente teve agora, essa tarde, uma inversão das treasuries americanas, né, de 2 e 10 anos, que alcançou a maior amplitude desde 1981, né, e teoricamente o mercado lá interpreta isso como uma prévia, ali, uma previsão de que tem uma recessão a caminho. Muitos, né, também, se a gente olha para o Fed, se a gente olha para outros nomes importantes do mercado americano, insiste em dizer que não tem recessão a caminho, insistem nessa tecla e a minha questão contigo é exatamente a seguinte, você defende que pode realmente ser um sinal de recessão, é preocupante essa reversão da curva de juros, era algo que não acontecia aí há pelo menos 42 anos, né? Sim, diferente do Saravalho, eu nasci antes de 81, então não é a primeira vez que eu vejo essa inversão de curva. Sim, a gente tem uma preocupação grande hoje com como que vai ser o impacto desse aperto monetário de fato, não só a inversão de curva, mas se a gente pegar toda a alta de juros que foi feita pelo Fed aí nos últimos meses, ela também é inédita nessa magnitude e nessa velocidade. E a verdade é que a gente ainda não viu um desaquecimento forte da economia americana. Ela está bastante resiliente, principalmente quando a gente olha o mercado de trabalho, ainda gerando muitas vagas. Então, existe ainda muitas dúvidas sobre as estatísticas, sobre movimentos aí pontuais, a volta da pandemia, ela dá ainda uma bagunçada nesses dados, né? Mas ainda assim, a gente não viu uma desaceleração da economia americana, o impacto da política monetária, ou uma desaceleração significativa, a gente vê alguma desaceleração, mas não tão forte. O impacto da política monetária ainda não foi sentido pela economia. Como que ele vai ser sentido, né? Ele vai ser muito forte, ele vai ser brando? Eu acho que hoje a gente não tem uma boa resposta para esse caminho. Eu não descarto o soft landing, eu acho que a gente teve muitas surpresas dessa volta da pandemia, e a gente não tem um excesso de crédito tão grande, né? Um dos grandes problemas de uma alta de juros que causa a recessão é que você impacta empresas alavancadas, famílias alavancadas, todo um excesso de recursos que, enfim, que as empresas precisam ali se desfazer para que a gente volte a um ponto de equilíbrio. Então a gente tem exatamente esse excesso, teve juros baixos por muito tempo, mas a gente não tem exatamente um excesso, principalmente no mercado financeiro, que justifique uma recessão, como foi lá em 2008, por exemplo, né? A alavancagem do setor imobiliário é bastante clara, né, do ponto de vista da alavancagem. Hoje não é exatamente isso que a gente tem.
Sim, existe um risco de recessão, não há dúvidas, né? Afinal de contas, os juros altos vão ter algum impacto negativo na atividade, mas eu não colocaria todas as fichas aí nesse cenário. Acho que a gente pode ter algumas surpresas e esse processo de desinflação, ele vem surpreendendo, como eu falei aqui no Brasil, a gente vê alguma queda de inflação, que foi uma inflação de oferta, então a gente volta um pouquinho lá no transitory, né? A inflação é transitória, então uma parte dessa inflação que era de fato transitória, ela está passando agora e ela vai ajudar esse processo de desinflação, essa queda dos fretes que a gente viu no mundo hoje, contribui muito para que todas as cadeias se normalizem, para que a gente tenha essa queda de custos em geral. Isso pode ser um processo de desinflação mais rápido do que se esperava. E, por outro lado, no setor de serviços, você tem toda essa demanda ainda reprimida, não vejo as famílias ainda se retraindo tanto dos serviços. Então, talvez a gente tenha uma recessão mais para frente, né? O mercado está tão ansioso em ver logo a recessão e talvez a gente só veja essa recessão lá em 2024 e de maneira mais branda. Certíssimo. Tão duvidoso está que nós temos essa semana toda bagunçada para o mercado norte-americano. Não temos absolutamente nenhuma mensagem nova, nenhum dado divulgado para a economia norte-americana. A gente tem uma terça-feira de alta, uma quarta-feira de muita queda, uma quinta-feira de alta e depois queda. Então está todo mundo com dúvidas, o mercado realmente parece ansioso, tentando se apegar a qualquer tipo de informação, qualquer mensagem em discursos de dirigente do Fed para tomar as suas decisões. Fato é que nós não temos as informações suficientes e quem nos proporcionará essas informações não é nenhum dirigente, é claro, o tempo, é o caminhar aí da inflação. Então a gente vai ter que aguardar as coisas acontecerem. O mercado sempre tenta acertar o ponto certo de entrada. Não, chegamos no fundo, então todo mundo compra. Não, chegamos no topo, então todo mundo vende. Então essa briga para saber quem tem o melhor timing às vezes acaba inebriando aqui, dificultando a análise de mercado, né? Bem por aí. Eu acho que o mercado quer precificar o próximo ciclo, sendo que esse ainda não acabou. Então, essa é a grande dificuldade. Se a gente ainda nem acabou de subir os juros, como que eu posso acertar quando os juros vão começar a cair? Então, acho que essa antecipação, um ciclo à frente, ela acaba criando mais incerteza e gerando mais volatilidade. A gente precisa acompanhar os dados, acompanhar essa evolução de dados e a gente ainda não tem essa sinalização tão exata de qual vai ser o desfecho, nem da política monetária e nem da atividade como consequência. Eu acho que hoje o mais provável é que a gente tenha o Fed chegando a 5,25 e esperando um pouco mais. Eu acho que na dúvida, e o Fed já falou isso, e outras autoridades de Banco Central já repetiram isso, né? Eles falam daquele erro de você subir pouco e depois ter que subir mais. Isso tem um custo maior, né? Que a inflação fica mais persistente, e o erro de você subir demais. E os bancos centrais têm comentado isso, o Powell já falou isso, que a tendência seria, se tivesse que escolher um dos erros, seria o erro de subir demais. Então, acho difícil o Fed parar em março, como a gente tinha algumas apostas recentemente. Acho que é o mais provável que ele siga com o plano até maio e que fique firme com essa taxa até realmente ter um sinal de que, olha, a inflação realmente está convergindo para a meta, lembrando que a meta lá é 2%. Então, o caminho para a meta lá é bastante longo, ele não vai estar claro ainda em 2023, então é muito possível que a gente tenha essa taxa de 5,25, pelo menos aí até o final do ano. Maravilha. Perfeito. Obrigada mesmo, Rafaela Vitória, pela tua contribuição aqui conosco, pela tua participação aqui, sempre muito bem-vinda na BMC News. Contamos com você sempre por aqui. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. E vamos seguindo por aqui, 107 mil pontos, o Ibovespa perde os 108 mil pontos, uma queda de 1,81% agora. A gente tem o mercado americano que também virou, ou seja, agora a aversão é geral ao risco, 107.957 pontos, uma queda de 1,81% no dólar futuro. A gente tem uma alta agora de 1,22% com a moeda americana que é 5,28.
disparada. Azul caiu 11,39% nesse momento. O Grupo Soma também está caindo forte. Em relação ao Grupo Soma, o papel chegou até aí, inclusive para leilão há pouco, que eu estava acompanhando por aqui. Tinha ido para leilão, depois saiu novamente, enfim. Papel, deixa eu até trazer aqui a informação que eu tinha trazido, que eu estava vendo aqui, existia uma ponta vendedora, acho que era o BTG, se não me engano. Deixa eu trazer aqui para vocês. Agora está me fugindo aqui a informação, eu tinha anotado, não estou conseguindo encontrar. Daqui a pouco eu atualizo vocês sobre isso, essa movimentação que estava existindo aqui em Grupo Soma. Agora, nesse período da tarde, o papel que vem agora expandindo, inclusive, agora achei aqui, a ação entrou em leilão por causa de um block trade, isso segundo o broadcast, tá, gente? Porque tinha um BTG na ponta vendedora e várias outras na ponta compradora. Isso fez com que tivesse aí uma grande movimentação no papel. Agora está aqui, ó, 9,12% de queda para o Grupo Soma a R$ 8,78. A gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta ainda a gente tem gráficos aqui com o senhor Marcos Saravalli, mais notícias de mercado. Então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso Top News. Eu estava aqui me ajeitando para a gente falar o nosso momento dos gráficos. Não tem nome ainda esse nosso quadro aqui no Top News, mas lembrando, é toda sexta-feira. Hoje eu que fiz um swap aqui com o David, troquei para quinta-feira, então hoje ainda não é sexta-feira, estamos na quinta-feira. E lembrando que toda semana eu trago aqui alguns gráficos relevantes para você entender tudo que está acontecendo de uma forma super simples. Gráficos de macroeconomia, de equity, de alocação global e alocação sobretudo local aqui no Brasil. Tá? Então vamos lá, hoje eu preparei 5 gráficos muito importantes e o primeiro deles é essa sopa colorida, né? Inclusive a gente está lá com o grupo, né, a comunidade da BMC News, né, para você que não faz parte ainda, eu vou depois deixar esses gráficos, estão disponíveis, a gente vai subir eles lá também, tá? Ou também no nosso canal do Telegram da BMC News, tá bom? O que é isso aqui? É o retorno das principais classes de ativos nesse ano, até o comecinho aqui do mês de fevereiro e ao longo desses últimos 10 anos, tá? A gente tem de 2013 para cá até 2023. Aonde que está o Brasil? Depois você vai ver no seu WhatsApp aí, onde que está o Brasil nessa caixinha verde, tá bom? Então o que a gente tem aqui? A gente tem MSCI Emerging Markets, é uma medida de como estão indo os países emergentes. A gente tem o SPX, a gente tem aqui o nosso próprio Real, Selic e outros indicadores e também a Bolsa do México. Tá? O que eu estou querendo dizer? O Brasil, quando que o Brasil foi o melhor país em termos de alocação em renda variável ao longo desses últimos 10 anos? Super fácil de ver. 2016... 2017 ficamos em segundo lugar, só perdemos para a média global, MSCI Emerging Markets. 2016 fomos os melhores, tá? 2018 os melhores e 2019 os melhores, tá? Então 4 anos consecutivos fomos uma das melhores opções de alocação em termos de renda variável, tá? Como é que está 2023? A gente está o pior, tá? Então a gente está ali, é a pior alocação no mundo, isso até o começo de fevereiro. Quem que é o melhor retorno até agora entre Emerging Markets,
a Bolsa do México, né? O melhor retorno agora é aquela caixinha vermelhinha. A gente tem a Bolsa do México, você vê que não é consistente, né? A Bolsa do México por vários anos ficou aqui no último quartil, vamos dizer assim, né? Na última parte do gráfico, mas esse ano é a melhor aplicação. Então o Brasil perde para a Bolsa do México, perde para a Bolsa Americana, perde para a média de emerging markets, perde para bondes, né, corporativos, perde para o real, perde para a Selic, enfim, vai perdendo para vários outros indicadores. Então hoje, 2023 até agora, começo de fevereiro, é a pior alocação entre diversos indicadores, tá? Depois vocês podem comparar, é bastante colorido, mas para ficar de certa forma bastante visual essa informação aqui dos retornos, tá, de alguns ativos aí de risco ao redor do mundo, tá bom? Vamos para o próximo gráfico para a gente ver aqui essas informações, que é o nosso momento de gráficos aqui, de uma forma bem simples para a gente entender. A gente estava conversando com o Luiz Nuin, lá da Levante, e eu falei para vocês, o que eu tenho aqui, pessoal? A gente tem aqui os múltiplos, né, preço sobre lucro de alguns países, de algumas empresas. Aqui, por exemplo, a Meta, né, o antigo Facebook, negociando a 21,2 vezes PI, preço sobre lucro. Não parece ser um PI super descontado. Não quer dizer que as ações vão subir ou vão cair, mas sempre o alerta que a gente deixa, pessoal, que eu falei com o Nuin, fiz a provocação, essas ações não estão necessariamente baratas, né? 21 vezes lucro, a gente tem Tesla negociando a 51 vezes lucro, tem muita gente que adora a Tesla, tem gente que critica muito, mas muito cuidado com o preço. Para uma ação dessa cair 10% numa semana, é possível porque os múltiplos são muito altos. E a gente tem uma sequência aqui, Netflix 38 vezes lucro, 37,5. Olha a Amazon 95,3 vezes lucro. PayPal, Advanced Micro Devices, 31 vezes lucro. Enfim, as empresas de tecnologia estão subindo, estão sendo bem recebidas nesse ano de 2023, mas os múltiplos ainda continuam muito altos. A gente tinha uma irracionalidade, algumas ações chegaram a negociar algumas vezes esses múltiplos, mas os múltiplos são considerados caros, né, para essas empresas nos Estados Unidos, tá bom? E vamos para os nossos últimos 3 gráficos aqui, para a gente dar continuidade, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? Basicamente, né, o que tem feito, principalmente na Europa, a gente revisitar, ter uma revisão, né, das expectativas de earnings, né, de lucratividade na Europa. Então, isso que tem feito realmente impulsionar os ativos na Europa particularmente. Nos Estados Unidos isso já aconteceu, na Europa teve uma revisão muito forte, principalmente por conta de fatores aí locais e globais, revisão para baixo da expectativa de earnings per share, esse gráfico aqui, né, projetado sempre, e a gente está tendo uma revisão contínua, consistente desses números, tá? Só que a gente está chegando no platô e talvez essas revisões estejam terminando, tá, nesse momento, e isso que impulsiona a Bolsa. A gente sempre fala, me diga para onde vão os lucros, que eu te digo para onde vai a Bolsa. Isso aqui é o desempenho da Bolsa recente, essas revisões de earnings per share, de PI, desse múltiplo muito conhecido pelo mercado, tá? E para a gente terminar, os últimos 2 gráficos que a gente tem aqui hoje, a gente viu aqui PI, tá? E a gente tem basicamente o que está acontecendo no S&P 500. No S&P 500, até como o Nuin falou, né, a Rafa também sinalizou um pouco, agora a gente tem a revisão para baixo do earnings per share. Tá? Esse gráfico ele vai de janeiro de 22, começo do ano passado, até agora, janeiro de 2023, e a gente está tendo uma revisão contínua do earnings per share do S&P 500. Como é que é feito esse gráfico? Você calcula todos os earnings per share, né, o lucro por ação de todas as empresas do S&P 500, pega os pesos, a gente chega realmente num volume, né, do que realmente está tendo de expectativa de lucro por ação. E essas revisões ainda continuam, né? Mas como até o Gabriel fez a provocação e também a Rafa falou, o investidor aqui ele sempre tenta antecipar. Em algum momento a gente vai ter essa reversão, mas a gente, como a Rafa provocou, né? A gente ainda está num ciclo e esse ciclo ainda não terminou. O ciclo de aumento de juros não terminou e o ciclo de revisões de earnings per share, de lucro por ação, ainda não terminou. A gente continua revisando para baixo esse número, tá? E por fim, acho que tem mais um último gráfico, né? Uma última informação que a gente tem aqui hoje. Eu tinha preparado 5 gráficos, que esse aqui é o gráfico do Brasil, tá? A gente fala assim, pô, Marco, por que a Bolsa não está indo bem? Por vários motivos, mas esse talvez seja um dos principais motivos. A gente não tem comprador, né? Ah, mas o estrangeiro está comprando Bolsa brasileira. Na minha opinião, o estrangeiro está simplesmente mantendo a posição dele em relação ao globo, né? Mas a gente acabou de ver. Olha a Bolsa do México em relação à nossa Bolsa, tá? Então, o estrangeiro não está
com super apetite ao Brasil. Ele está simplesmente mantendo a posição dele. E esses fundos aqui, principalmente fundos multimercados, eles estão com a menor posição percentual em ações dos últimos anos. Desde o quarto trimestre de 2018, a gente não tinha uma posição tão baixa dos fundos multimercados e outros fundos, né, alocados em ações aqui no Brasil. Então esse é um dos motivos, tá? A gente fala muito dos FIAs, dos fundos de investimentos em ações, mas os outros fundos que podem comprar ações, eles estão no menor patamar desde o quarto trimestre de 2018, a gente não via um patamar tão baixo, tá? Então a gente foi aumentando a posição, né? E agora diminuiu completamente de meados ali de 2022 para cá, mês contra mês diminuindo a posição. Então isso aqui eu estou falando, por exemplo, de um fundo verde, de outros grandes fundos multimercados, né, alocados no Brasil. De novo, menor posição desses fundos desde quarto trimestre de 2018 a gente tinha uma posição tão baixa. Tá? Então, qual que é o lado do copo meio cheio? E quando voltarem realmente a alocação desses fundos, vai ser uma força compradora muito grande. Mas enquanto também eles não pararem de vender, né, esse também é uma força vendedora grande, né, se continuar diminuindo a posição em ações, a gente não tem tanto comprador assim. Já que FIA está reduzindo a posição, né, multimercados e outros fundos também diminuindo a posição, é uma força vendedora muito grande e isso faz também uma pressão adicional para o nosso Ibovespa, tá bom? Então esses foram os nossos 5 gráficos de hoje. Como é que ficou, Gabriel? Ficou... Saravali Charts aí, né? Um nome. Sara Charts? Sara Charts, então... Sara agora... Chato, não sei como é que fica aí no inglês. Pode dar uma dupla interpretação aí. É isso aí, pessoal. Então, eu volto aqui para a bancada, né? E tenho mais... Eu vou sair um pouquinho, pedir licença, sair um pouquinho, alguns minutinhos daqui a pouquinho, mas eu volto aí também, que daqui a pouquinho também a gente tem o nosso fechamento com análise gráfica aí, com o nosso amigo... Dalton daqui a pouquinho. Já fiz o spoiler, né, Débora? Já fez o spoiler, não tem problema. Não tem problema, seu Marcos Saravalli. Bom, a gente vai seguindo por aqui com mais notícias de mercado. Gente, a Oi obteve na Justiça, nessa quinta-feira, uma decisão que permite à companhia participar de 6 processos de licitação sem preencher os requisitos de econômico-financeiro, né, de viabilidade que são previstos em cláusulas dos editais. A lista de licitações abrange procedimentos para contratação de serviços por Petrobras, Saeb, Banco do Brasil, Agência Goiana de Habitação, Defensoria Pública do Estado do Acre e Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. A decisão pode ser estendida a outras licitações. De acordo com informações da operadora, que constam do documento, né, a Oi estaria na iminência de ser excluída da participação de ao menos 6 licitações em curso no valor total estimado, né, dos contratos de 150 milhões de reais por causa da existência de critérios de comprovação da viabilidade econômico-financeira que não podem ser cumpridos pelo Grupo Oi, nos editais, pelo menos, né, dos referidos certames, mas que, porém, não refletem na capacidade das empresas de cumprimento das obrigações objeto dos contratos, pelo menos é o que diz a Oi. Maravilha, e temos outra notícia que a CBA assinou um contrato para comprar energia elétrica convencional da CBA Energia, que é controlada pela companhia, para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 e 6 de janeiro de 2039, por mais de 132 milhões de reais. Segundo a companhia, a transação foi celebrada considerando o plano de produção de alumínio da empresa e a projeção de geração de energia das suas usinas próprias. Ainda, de acordo com a empresa, o processo de negociação teve participação dos representantes da Auren Energia, que é acionista da CBA Energia. Bom, e o Grupo Pão de Açúcar anunciou nessa quinta-feira que pode ter seus resultados impactados em 290 milhões de reais por conta de recomposição da base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Isso após uma decisão do Supremo Tribunal Federal que modificou a decisão anterior sobre o não recolhimento do tributo. A decisão do tribunal mudou o entendimento anterior e reconheceu a constitucionalidade da contribuição do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 15, determinando que tributos desde 2007, quando a ação foi proposta, sejam reconhecidos. Agora a companhia aguarda a publicação do acórdão do STF para definir a estratégia jurídica. A empresa lembrou que o impacto no caixa da companhia depende ainda do desfecho desses processos, gerando imediatamente apenas o aumento da tributação do lucro em 9%. A decisão do STF ainda deve ser alvo de recursos.
As atividades de comércio fecharam o mês de dezembro de 2022 em patamares inferiores ao pré-pandemia e abaixo dos picos do setor mensurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nesta quinta-feira, o Instituto anunciou a pesquisa do último mês de 2022, quando o varejo restrito mostrou uma queda de 2,6% em relação ao mês anterior e o varejo ampliado subiu apenas 0,4% na mesma comparação. De acordo com os dados, em dezembro de 2022, o varejo restrito se posicionou com um patamar de 6,8% abaixo do pico de outubro de 2020 e 1,1% inferior ao pré-pandemia. Já o ampliado, no mesmo mês, ficou 6,9% abaixo do recorde em agosto de 2022 e 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia. Oi, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta, vamos começar o fechamento do mercado. Vai ter o Dalton por aqui daqui a pouquinho, então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. E olha só, nosso dia hoje está tomado de gráficos aqui, dona Débora Oliveira. Tivemos há pouco o Marcos Saravalli trazendo algumas análises ali de gráficos importantes para entender esse cenário da macroeconomia mundial, posição da Bolsa de Valores brasileira dentre os índices aí dispostos na economia internacional. E agora recebemos Dalton Vieira, já que o Saravalli já deu um spoiler aqui, analista técnico da DV Invest. Por favor, Dalton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço imensamente pela participação de hoje. Maravilha, Dalton caiu, então inclusive a gente continua com o nosso programa. A tecnologia sempre nos prega algumas peças e claro, a gente continua aqui com atualizações em tempo real do mercado internacional, inclusive falando de mercado internacional, já que nós puxamos essa conversa tanto com a Rafaela Vitória quanto com o Luiz Nuin, o mercado internacional está bem agitado. Lembra que eu falei que a gente tinha a Nasdaq perdendo um pouco de valor depois de ganhar aí durante todo o dia, ali próximo de 0,5, 0,4, mesmo volume se aplicava às ações listadas no S&P 500, ao geral do S&P 500 e também a Dow Jones. Neste momento, a situação fica um pouco pior. Nós temos Dow Jones perdendo 0,95% de valor, se aproximando do 1% de queda. Lembrando, nós tínhamos todos esses três principais índices em patamar positivo ao longo do dia. S&P 500, 0,97%, oscilando inclusive acima do 1% em alguns momentos. E Nasdaq agora perdendo 1,18% de valor, segundo dia seguido de queda interessante em mesma intensidade para a Nasdaq, para
o índice que abriga ali algumas das principais bolsas de tecnologia. Pode ter a ver com essa inversão na curva de juros, na negociação das treasuries norte-americanas durante esta tarde. Nós mencionávamos há pouco que é um patamar que não era visto, essa disparidade entre a curva curta e a curva longa, desde 1981. Então, é um ponto importante a se destacar e pode justificar essa inversão no sinal, claro, dos três principais índices acionários norte-americanos. Agora, retomando aqui nossa conversa e trazendo algumas análises de gráficos, por favor, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Agora sim, seja muito bem-vindo à nossa participação de hoje, ao nosso programa de hoje. Fala, Gabriel. Fala, Débora. Muito boa tarde. Prazer aqui estar novamente com vocês. Não sei o que aconteceu, que deu saiu aqui minha câmera, mas voltou. Estamos de volta. Acho que a gente incomodou, pesado, né? Acho que a gente incomodou o chat GPT, ele tá dando umas maquiadas aqui na tecnologia. Fui influenciado pelo Ibovespa, caí aqui junto. Exatamente. Vamos lá. Por favor, Dalton, inclusive nós mencionávamos o Ibovespa, você acabou de comentar aí o principal índice acionário brasileiro, e o Marcos Saravalho trouxe há pouco que a gente está praticamente no 0 a 0 aí durante este ano, durante esse começo de 2023. Depois de um janeiro animador, a gente perdeu todas essas métricas aí no começo de fevereiro, inclusive ali disputando essa posição com o fechamento do ano anterior, ali próximo dos 109 mil pontos. A Débora depois traz essa cotação certinha pra gente, mas não é um movimento interessante para o nosso Ibov. Como é que está a sua visão aí para o nosso índice acionário? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Todos visualizando a minha tela, né? Maravilhoso. Beleza. Olhando aqui para o índice, falando sobre essa questão do gráfico anual, né? A gente está, nesse momento, já em queda de 1,54% com o pregão de hoje. E olhando, descendo a tempo gráfico, primeiro que o gráfico anual a gente está dentro, tecnicamente, de um movimentozinho de baixa. Pelo gráfico mensal, após a boa sinalização de janeiro, não seria muito bom a gente ver o Ibov de novo abaixo dos 109 mil pontos. E, infelizmente, na semana passada, que é o gráfico semanal, ele teve um fechamento muito ruim. Esse fechamento é um retorno para baixo dos 109 mil pontos, que é um nível importante de preço, é um chamado de suporte, mas é um nível que vai além do suporte, é uma referência de valor que é um rastro que a gente consegue ver que os vendedores voltaram a ficar mais fortes no índice. E aí a gente está dentro, tecnicamente, de um movimento de baixa do gráfico semanal. Isso significa dizer que enquanto o Ibovespa não gerar nenhuma sinalização mais relevante para cima, que eu até mencionei no início dessa semana, no radar da semana que eu faço todo domingo às 14 horas, enquanto o Ibovespa não retornar para cima dos 111 mil pontos, não há um sinal tão relevante assim para cima. Mesmo com o pregão de ontem, que foi muito forte para cima, a gente ainda está dentro de um movimento de baixa do gráfico semanal, logo não gera uma expectativa tão forte para cima. Então, a maior probabilidade nesse momento para o índice é realmente para baixo. O pregão de hoje vai reforçando essa chance. Então, a gente pode começar a olhar um pouco com uma chance bem maior da gente ver o Ibov buscando a região ali de 104, a 102 mil pontos. Então, essa é a expectativa aí mais negativa nesse momento de curto prazo, principalmente para o índice Bovespa. Perfeito. Agora, dando uma olhada aqui no dólar, a gente tem uma queda aqui significativa, quase 1,30, moeda americana 5,28, a gente vê uma tendência aqui altista. Eu queria entender, aparentemente rompendo os 5,25 que a gente via aqui. Vamos buscar agora os 5,50 nesse dólar, Dalton? Vamos lá, pegando aqui o dólar ainda num cenário, se eu pego aqui o dólar, assim, tirando a questão do ajuste, né, do dólar, mas se eu pego aqui o dólar nos últimos meses, Débora, é um movimento muito lateral, ou seja, sem uma tendência. E aí olhando aqui para descer, a gente pelo menos olhando para o curto prazo, esse retorno do preço, o dólar batendo nesse nível de preço importante, igual eu falei do Ibovespa, por 109 mil pontos, o dólar, em vez de perder um nível de preço importante na faixa de 5,080, ele bateu e está gerando um sinal de alta voltando para cima de níveis de preço que eram resistência. Então isso realmente cria uma expectativa da gente ver de novo o dólar na bagunça do gráfico mensal, na bagunça que é essa lateralização, ou seja, ele tem um teto ali por volta dos 5,50 e tem um piso por volta dos 4,80. Então, nesse momento, no nada tira, ou seja, está tudo apontando para a gente ver o dólar novamente caminhando para a região dos 5,50, 5,40 até os 5,50. Tá? Então, esse seria um nível mais relevante para o dólar.
viés mais positivo nesse momento para o dólar e um viés mais negativo para a nossa bolsa de Ibovespa. Maravilha, Dalton. Inclusive, um dos ativos que estão mais em destaque no dia de hoje, nós falamos especificamente sobre Marisa, Amar. Quem não gosta de Amar, na verdade, o Débora Oliveira, mas, claro, o mercado não está muito feliz com esse ativo, pelo menos no dia de ontem a gente teve uma perda considerável, mais de 5% no fechamento, e hoje aí as coisas desandaram, a gente teve momentos com mais de 21% de queda para o ativo. Gostaria de saber da sua opinião, o que a gente pode esperar para o ativo de Lojas Marisa, que desde ali da pandemia só vem perdendo valor, é um movimento bem intenso de queda, acompanhando, claro, todo o segmento de varejo, mas eu gostaria de saber a sua análise depois de, claro, essas grandes bagunças que nós vimos nos últimos 2 dias. Gabriel, em relação a MAR3, esse é um ativo que, se olharmos só fazendo uma visão um pouquinho mais ampla pelo gráfico anual, já dá para perceber que desde o 2021 já era um ativo ruim de estar posicionado pensando até em prazo maior, porque já tinha uma sinalização mais negativa de queda. Aí o ano passado ela confirmou ainda mais esse cenário negativo. Então ela passou aqui 1, 2, 3, 4 anos corrigindo, subindo, e agora ela está no seu 4º ano para baixo, que faz sentido simetricamente falando. Então ela continua com viés realmente muito alinhado para baixo em prazos maiores, não era um ativo para estar comprado. E aí descendo até o gráfico, aquele tempo gráfico, um gráfico semanal, você tem como comparar aqui, olha a força para cair nesses candles aqui de baixo e olha a fraqueza para subir. Olha que leva aqui 6 semanas tentando subir, o que caiu basicamente em 3 semanas. Então significa dizer que vendedores continuam fortes, continuam no controle da situação e não fazia sentido ter posição comprada no papel. E o que ela está gerando aqui no gráfico semanal é que na análise técnica é chamado de pivô de baixa, é uma sinalização que reforça a tendência de baixa desse ativo e não faz sentido realmente olhar para esse papel pensando em compra. Não estaria comprado nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo nesse ativo. E até pegando o gancho, se vocês me derem oportunidade, falando quando eu falei do gráfico anual, é algo parecido com o gráfico anual ainda da Via 3, falando de prazo maior, o gráfico anual da Via 3. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 anos subindo. Em 2 anos, ela perde o que subiu em 4. Significa dizer que é muito mais forte a força dos vendedores, então a expectativa, pensando em prazo mais longo, é que esse papel continue para baixo. Foi algo semelhante que aconteceu com a MER3, que teve 2 anos muito fortes de baixa contra 4 de alta. Então, em 2 anos, ela devolve o que subiu em 4. Mostra o quê? Que tem algo muito forte acontecendo com essa empresa. A gente não saberia que ia acontecer isso, mas é isso. Tem um rastro no gráfico que os grandes investidores estão fazendo. E aí, trazendo isso, eu trouxe esses 2 exemplos de Via 3 e Amar 3 para mostrar ali que, no caso de Amar 3, a gente tem um cenário que também já vinha negativo, não fazia sentido estar comprado, piorou ainda mais a situação nesse momento. Aquele negócio, o fundamento está ruim, o gráfico está ruim, um tempo complicado para quem quer investir em varejo, pelo menos no dia de hoje. Via estava se salvando e agora virou para o negativo, não está conseguindo segurar essa força vendedora aí do setor de varejo. Todo mundo em queda, só Natura, que antes estava nas maiores altas, agora está se segurando ali próximo de 1%. Então, o setor de varejo inteiro hoje pode pegar qualquer ação, a gente pode dar uma olhada aqui no mapa, mas está todo mundo caindo. Quem está se salvando é só Natura, mas está perdendo bastante daquela alta que a gente via no começo do dia. É isso aí. Olhando aqui um pouquinho. Está devolvendo mesmo. Olhando agora um pouquinho para o setor de siderurgia e mineração, o JP Morgan reduziu, na verdade, a recomendação de Vale e também de Gerdau de compra para neutro. Para o banco, as ações estão acumulando valorização de 40%, 30%, 35% cada, e desde a última mínima das companhias, e para eles isso tem superado os fundamentos do setor do aço. Você concorda aí com isso realmente? Tem os papéis estão esticados dessa forma assim no setor? Vamos lá, deixa eu até pegar primeiro Gerdau, para a gente falar de Gerdau, olhando para um prazo mais longo. Olhando primeiramente o gráfico mensal, a tendência continua sendo uma tendência de alta. A queda de hoje, apesar de estar vindo para baixo da mínima do mês passado, ela não está mudando a tendência de prazo maior desse ativo, mas está trazendo um viés negativo falando de curto a médio prazo.
principalmente olhando um pouco mais para a questão do curto prazo, está trazendo um viés bem negativo. Ela já tinha uma tendência de baixa de curto prazo vista pelo gráfico diário, e agora ela reforçou ainda mais essa tendência de baixa pelo gráfico diário, inclusive podendo anular a tendência do gráfico semanal. O que significa? Que ela entraria num viés mais negativo de curto a médio prazo, mas a tendência de médio para longo ainda continua sendo de alta. Em relação a estar esticado para cima, olhando para um gráfico quadrimestral, não vejo um papel esticado para cima. Por quê? Porque a gente veio 3 a 4 quadrimestres, 4 barras, são 4 quadrimestres aqui, e ela ficou 4 quadrimestres de lado. Então é um ativo que você já está esticado, ela pode até recuar um pouco, mas a expectativa ainda é mais positiva para esse papel no prazo maior. Logo, essa queda, em termos objetivos, caso aconteça um retorno do preço para uma faixa ali na casa dos R$ 27,50 a R$ 27,00, ou até mesmo na faixa dos R$ 26,60, torna-se interessante para quem é investidor de prazo maior de fazer um pequeno aporte pensando no prazo maior em Gerdau. Certíssimo. Eu gostaria de trazer algumas opiniões do chat. Inclusive, eu estou dando uma olhada aqui em quem está mandando mensagem para nós. O Helder pedindo algumas análises, mas tem bastante gente parabenizando o Dalton, falando grande Dalton, acompanho em todos os lugares que aparece, caçador aqui dos seus artigos. Tem gente mandando os seus cumprimentos aqui, então bastante gente do nosso chat que gosta bastante das suas participações. Gostaria de agradecer, inclusive, a todo mundo que está nos assistindo neste momento e acompanhando essas análises do Dalton Vieira lá da DV Invest. Tem gente pedindo, inclusive, para a gente dar uma olhada em Braskem, continuando aí mais ou menos nesse segmento, mas para dar uma olhada aí nos ativos de Braskem. Tem gente falando que está indo rumo aos 18, então como é que está a sua visão aí para o ativo, por favor? Vamos lá, primeiramente, prazer em falar com todos que estão ao vivo aí aqui no canal do BMC News e obrigado aí pelos comentários. Braskem, né, BRKM5, é outro ativo que também não vem legal não, vem de um cenário bem ruim, olhando para um gráfico mensal, falando de topos e fundos descendentes, significa dizer a tendência é de baixa. Então o viés é mais de baixa desse papel. Enquanto não gerar nada que traga algum rastro aqui de força por parte dos compradores, eu acredito, Gabriel, que o caminho mais provável desse ativo é buscar uma região em torno dos 17,70. E, inclusive, trazendo para um prazo aqui mais curto, semanal, está alinhado para baixo, e vindo até o gráfico diário falando de curto prazo, é um ativo que, caso venha a oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, na faixa dos 22,05, abre-se a chance de trabalhar mais na venda, tentando lucrar aí com a queda do preço da ação. Então, eu olharia um pouco mais para a Braskem para venda, falando de curto prazo, do que para compra. Não vejo motivos ainda de abrir a operação de compra em cima desse ativo. Maravilha. Tinha gente discutindo aqui no nosso chat, falou, Braskem é tombo, vai para baixo dos 18, então, pela análise aí, realmente, buscando os 17,50, exato, é isso, Dalton? 17,70, é uma região que aumenta bastante. Por enquanto, é o caminho mais provável, né? Falando de curto a médio prazo, seria o caminho mais provável. Maravilha, então para quem estava no nosso chat aí querendo um pouco mais de informações sobre Braskem, apontando essa possibilidade de queda, fiquem espertos aí, claro, qualquer coisa pode mudar, o gráfico ali ele muda todos os dias, mas Sim. A tendência é buscar ali os 17,70 na análise do Dalton, né, Débora? Isso aí. Bom, eu estou vendo aqui um pedido do Adriano, TAI 11, faz tempo que a gente não olha aí para esse setor, né, de elétricas, vamos dar uma olhadinha em Taesa, então? A galera gosta de um dividendo aqui no nosso chat. Exato. Taesa, TAI 11, pegando primeiramente, sempre eu gosto de olhar para um prazo maior, ela até gerou um sinal positivo no mês passado, ela subiu bem, ela teve uma alta forte de 6,9%, só que ela vem dentro de um viés de baixo, apesar daquela questão, igual o Ibovespa, comparando com o Ibovespa da alta de ontem, né? Ele fez uma alta forte ontem, mas dentro de um viés de baixo do prazo acima, que é o gráfico semanal. Então, nesse ativo, ela gerou um sinal de alta já dentro de um viés de baixo, na expectativa um pouco mais negativa. Então, falando em termos aí de curto prazo, o sinal, por enquanto, é mais negativo aqui. Para gerar alguma compra, na minha opinião, ela depois do pregão de hoje, ela precisa, para arriscar alguma compra nesse papel, somente se gerar a superação da máxima do pregão de hoje.
porque aqui, por enquanto, ela gerou a superação da máxima de ontem e já reverteu isso, então aumentou a chance de queda. Se eu olho para o gráfico semanal, o que a gente tem? Movimento de baixa, movimento de alta, o mercado trabalha em zigue-zagues, chega no nível de preço importante e gera um sinal de queda, que aumenta a chance de poder ter algo para baixo. Inclusive, até um dos nossos analistas aqui da DV Invest, o Lucas Moraes, emitiu hoje um relatório aí de venda de position trade em Taesa. Então, por enquanto, o cenário, na nossa leitura, é um pouquinho mais negativo para o papel. Certíssimo. Seguindo no mesmo setor, eu acho que um ativo que está se destacando bastante nos últimos dias, que é CPFL. A gente não fala muito sobre CPFL, mas eu gostaria de ter uma mesma visão, já que a gente está olhando para esse segmento. Como que está a sua visão? Como é que está o gráfico? O que aponta aí o gráfico de CPFL? Vamos lá, então. Aqui está carregando. Estou entrando em leilão aqui agora, mas não carregou ainda, vou para o mensal mesmo. Mês caindo aí 10,10%. Estava no ponto importante para ter algo para cima. Depois de um movimento bem lateral, estava no nível de suporte, mas o que ela fez? Ela até superou essa máxima e abortou o sinal positivo. Então, esse abortar o sinal positivo, ela aumenta a chance de ter algo mais para baixo. E aí a gente falando algo mais para baixo, é mais para a região ali dos 26,90. No gráfico semanal, o que a gente também observa é um ativo que estava com uma queda, que eu vou botar em vermelho, uma queda forte, de 6 semanas, e depois ela tentou subir aqui em 2 etapas, respeitando o que a gente chama aqui de média móvel e uma zona de resistência. Então, nessa região, ela gerou um sinal muito relevante de baixa, seguindo até que o Ibovespa também proporcionou isso, um sinal relevante de baixa no gráfico semanal. Essa semana está simplesmente confirmando o sinal negativo da semana passada em um nível de preço importante e aumentando a probabilidade, sim, da tendência de baixa de curto a médio prazo no papel, apontando para a região dos 26,90 até a região ali dos 25,70. Certíssimo. Então, para quem estava curioso aí com o CPFL aparecendo entre as maiores quedas, a gente tem um destaque bem interessante para a CPFL nos últimos pregões. Não aparece muito no nosso gráfico, mas quando aparece tem um movimento interessante. Então, muito obrigado mesmo pela participação de hoje, Dalton. Agradeço imensamente se você puder descompartilhar a sua tela, só para nós nos despedirmos aqui. Bastante gente agradecendo, falando isso aí, Dalton, mais analista do que torcedor. Então, pessoal gostando aqui da participação, gostando bastante, inclusive, de todas as análises e, claro, agradeço a presença de todos aí que estão nos assistindo, acompanhando um pouquinho dessas análises de Dalton Vieira, analista lá da DV Invest. Obrigado, Gabriel, obrigado, Débora, e a todos os presentes aqui diariamente no canal da BMC News. É um grande prazer participar aqui com vocês. Até a próxima, hein? Obrigada. Agradeço imensamente. Até mais, tchau, tchau. Vamos seguindo por aqui, olha só, falta menos de 2 minutinhos aqui para poder a gente encerrar esse pregão. Com o dólar dólar futuro a 5,29, Gabriel. E vamos dando tchau para o Mickey, enquanto o Ibovespa, 1,75 de queda aos 108.027 pontos. A gente tinha perdido o 108, agora já na reta final, voltando para o 108, vamos ver se segura assim nesse fechamento. 108,27 agora, 1,75% de queda, com a Azul liderando perdas mais de 11% de queda, inclusive, né, pouquíssimos papéis ainda aqui conseguindo ficar no patamar positivo no índice Ibovespa, viu? Maravilha. A gente vai dando tchau pro Mickey aí por causa do dólar. Eu não sei se vai dar tempo aí, se a Disney não vai dar tchau para ele primeiro, porque anunciou aí 7 mil demissões, não sabemos se o Camundongo continuará empregado ao final do ano. Claro, brincadeiras à parte, o mercado norte-americano sentindo bastante esses movimentos, inclusive impulsionado, afetado pelos resultados de Disney. No começo do dia, nós tivemos mais de 6% de alta para as ações de Disney, elas vieram ali para o patamar de estabilidade, então caíram bastante ao longo do pregão e agora com muita volatilidade o mercado norte-americano. Débora, lembra que eu falei ali que Nasdaq estava próximo de 1,4, 1,5 de oscilação negativa, agora 1%, ou seja, está indo para cima e para baixo, a gente não sabe para onde vai terminar, mesmo com poucos minutos aqui para o pregão, não sabemos onde vai terminar esse índice de Nasdaq com 1,03% de oscilação negativa, S&P 500 agora abaixo de 1%, mas bem próximo desse patamar, 0,90% de oscilação negativa, perdendo
perdendo valor nesta tarde, depois de um dia praticamente inteiro no positivo, e Dow Jones 0,75%, se aproximando de S&P 500, acelerando essa queda ao finalzinho do dia, Débora. É isso aí. E a gente vai se despedindo. Amanhã eu estou de volta com essa abertura do mercado. O senhor Gabriel Monteiro, na hora do almoço aqui com vocês, depois aqui no fechamento do mercado comigo, não é isso, Gabriel? Exatamente, amanhã é dia de Gabriel Monteiro, Débora. Eu estou no BMC Stock a partir da 1h30 da tarde. Temos o Atlantic Connection ali também às 3h30. Tem New Deal, BMC New Deal também. Tem podcast para tudo quanto é lado. Vou estar presente em praticamente toda a nossa programação e, claro, trazendo as atualizações em tempo real de tudo que está acontecendo no mercado. A Débora começa o pregão, abre o pregão ali às 10 horas da manhã e eu continuo essas atualizações ao meio do dia e nós dois voltamos ao final para fazer o fechamento desta semana como um todo. Não teremos a presença de Marcos Saravalli, ele antecipou a participação para esta quinta-feira, mas amanhã quem estará conosco aqui é o David Martins para dar um geral aí do que aconteceu na semana, quais foram os principais temas aí dessa nossa semana que foi bem agitada, né, Débora? Isso mesmo, viu, Gabriel? É isso. Bom, mas agora vai ter Débora Flix, porque logo na sequência, afinal de contas, hoje é quinta-feira. Papo de Dinheiro está chegando por aí, o seu podcast premiado, o seu podcast de finanças. Exatamente sobre isso. Hoje eu conversei, gente, para o episódio de hoje com a Cálita Caetano. Ela é head de contabilidade da Mais MEI. A gente conversou sobre tipos de empresa, MEI, ME, SA. Muita gente tem dúvida na hora, vou empreender. Qual tipo de empresa eu tenho que abrir para mim? O que muda no meu dia a dia? O que muda no imposto de renda? Eu tenho que emitir nota? Não tenho que emitir nota? Como que funciona todo esse mundo aí do empreendimento? Porque isso tem gerado sempre muitas dúvidas, principalmente do período da pandemia para cá. A gente teve um boom de número de MEIs aí abertos, né, aqui no Brasil. Então tá imperdível esse episódio. Eu vou me despedindo por aqui, você fica então na sequência com Papo de Dinheiro. Amanhã eu tô de volta por aqui. Tchau, tchau, Gabriel. Tchau, tchau, Débora. Um abraço a ti e a todo mundo que está nos assistindo. Não vão embora, tem aí o Papo de Dinheiro que tá incrível sobre diversas modalidades de companhias. Então, a partir de agora, Papo de Dinheiro, né, Débora? Um abraço para você, para todo mundo que tá nos assistindo. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.